Meus irmãos, a paz do Senhor. Quem vos saúda neste momento, como sempre, é o seu irmão em Cristo, pastor Davi Donizete da Costa, residente da cidade de Ribeirão Preto. E este é o meu canal Filemon, e eu desejo deixar mais um vídeo, aleluia, aqui no meu canal, deixando para você uma palavra de Deus ao meu, ao seu, ao nosso coração. Glória a Deus, aleluia. Eu convido você para assistir esse vídeo até o finalzinho. Deixe o seu like, faça o teu comentário abençoado aí. E convido você também, que se você não for inscrito no canal Filemon, convido você a se inscrever, né? Ao assistir esse vídeo, clica lá em inscrever, que vai aparecer para você em vermelho, e você estará inscrito. E você se inscrever, não deixe de acionar o sininho das notificações. Muito bem. A palavra que eu quero falar neste vídeo se encontra registrado no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, e eu vou ler aqui somente o versículo de número 27, que diz assim: E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem. Queridos, nós observamos aqui que dentro deste texto, aleluia, esse versículo, ele está imbuído no capítulo 8, e a epígrafe deste, onde está esse versículo, diz que Jesus, ele apazigua a tempestade. Nós sabemos que antes dele fazer esse milagre em apaziguar a tempestade, Jesus já tinha curado um leproso, tinha purificado um leproso que tinha vindo ao seu encontro. Posteriormente, no mesmo capítulo, Jesus curou o servo do centurião de Cafarnaum. No mesmo capítulo, Jesus curou a sogra de Pedro, que estava queimando em febre. Neste mesmo capítulo, Jesus nos trouxe o ensino como nos deveríamos seguir. E aqui nesse texto diz que ele apazigua a tempestade. O que eu quero chamar a atenção de você neste vídeo é que a Bíblia nos diz que após ele ter realizado esses vários milagres que acabei de falar, passando um dia difícil entre a multidão, prestando socorro a um, a outro, ensinando a tua palavra, aleluia, e por ele estar vivendo em um corpo físico como o nosso, no final da rotina daquele dia, ele sentiu-se canseira, seu corpo físico cansou-se. E aqui diz a palavra de Deus que, entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram, pois os discípulos estavam sempre com ele, comendo com ele, passando a noite junto com ele no lugar onde ele passava. Os discípulos estavam ali totalmente dependentes do nosso Senhor Jesus Cristo em todos os sentidos, aleluia. E agora ele entra no barco, os discípulos também seguiam.
Em outras versões, a Bíblia diz que ele mesmo diz: entramos no barco e passamos para outra banda, porque lá na outra banda Jesus tinha que fazer algo extraordinário ali. E o primeiro milagre que ele iria fazer na outra banda era dar a libertação a um endemoniado, que traz-nos o título aqui na Bíblia Sagrada de o endemoniado de Gadareno. Então nós observamos, aleluia, aqui nesta palavra, que ele entrou no barco e os seus discípulos também o seguiram. Só que ele, ao entrar no barco, sentindo canseira, ele desceu para a polpa do barco e ali ele deitou-se a uma almofada e dormiu um profundo sono, porque a tendência do corpo humano, ao sentir canseira, é pedir para se descansar, para repousar. E isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava dormindo e eis que sobreveio ou levantou uma tempestade tão grande, aleluia, que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E o que me chama aqui bastante atenção é que os discípulos que estavam ali conhecia Jesus, conhecia ele, mas não conhecia o lado miraculoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz aqui nesta palavra que os discípulos aproximaram-se de Jesus, despertaram ele, dizendo: Senhor, salva-nos, porque nós pereçamos. Aleluia. E então Jesus, despertado, aleluia, do seu sono, ele diz: por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se, repreendeu os ventos, repreendeu o mar, e após a repreensão de Jesus Cristo, seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. E os discípulos que ali estavam ficaram maravilhados e perguntaram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Esse versículo, ele nos leva a entender a importância de nós estarmos sempre próximo do Senhor Jesus, pois somente dele vem o nosso socorro. A Bíblia diz no Salmo 46 e versículo 1, diz que Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso socorro, e Ele está bem presente na hora da angústia. E isso significa que o socorro do nosso Deus, ele vem na hora certa, aleluia, ele vem no momento em que nós estamos precisando de socorro. Muitas vezes você aciona a saúde pública, você chama a ambulância da saúde pública, demora muitas horas para chegar, aleluia. Muitas vezes quando chega, o paciente já entrou até em óbito, mas com Deus, aleluia, o socorro dele é bem presente no momento em que nós precisamos, no momento em que nós necessitamos. Então, no momento em que eles clamaram, Jesus levantou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, parou aquela tempestade e veio uma grande bonança, onde eles ficaram maravilhados e disseram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Observamos, meus irmãos queridos, que este homem a qual
aleluia, os discípulos perguntaram: que homem é este? Este homem, no Evangelho de João, que é uma galeria de arte, cujo protagonista principal chama-se Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 de João, Jesus Cristo é o Filho de Deus. No segundo capítulo de João, Jesus Cristo é o Filho do homem. Ainda em João, no capítulo 9, a Bíblia diz que ali, que esse Jesus, ele é o homem chamado Jesus. Então, os discípulos entenderam que o homem chamado Jesus, ele estava dormindo por causa da sua canseira, mas eles não entendiam qual que era, aleluia, o lado miraculoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso eles perguntaram: que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Observe só um detalhe, meus queridos, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Você que assistir este vídeo, saiba de uma coisa: que esse Jesus, aleluia, é aquele que morreu na cruz para nos salvar. E no momento desta tempestade, se João o Batista ele tivesse presente ali junto com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, ele teria respondido, como ele disse ali no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, ele teria respondido e dizer que ele, aleluia, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. João o Batista, ele tinha a resposta certa para poder responder aos discípulos esta pergunta que diz: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Aleluia, louvado seja Deus. E nós continuamos observando, aleluia, que o João, o evangelista, ele podia também ter respondido para, aleluia, os demais discípulos que ali estavam. Eles poderiam ter respondido esta pergunta e dizendo: ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Por que leão? Porque ele é a nossa força. Aleluia. Porque do Senhor é que vem a nossa força. Então ele é o leão da tribo de Judá. E nós observamos também que alguns dos discípulos tinham a resposta exata, tinha a resposta certa para esta pergunta. Porém, a Bíblia diz que quando Jesus estava aproximando o momento dele ser entregue nas mãos dos malfeitores, 6 meses antes de acontecer esse episódio, ele estava com os discípulos e ele perguntou: quem vós dizeis quem sou eu? E eles começaram a responder. Uns diziam que ele era Elias, outros diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era um dos profetas. Aleluia. Mas Pedro, que ali estava quando Jesus dirigiu a pergunta a Pedro, Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Então os discípulos haviam esquecido que Jesus Cristo é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Aleluia. E se Malaquias estivesse presente ali com os discípulos, se Malaquias estivesse naquele barco, se Malaquias estivesse sofrendo também aquela tempestade, ao ouvir aquela pergunta, eu tenho certeza que Malaquias responderia: ele é o sol da justiça. Glória a Deus, aleluia. Para Isaías, Jesus é o Messias prometido. Para Isaías, Jesus é o Messias que havia de vir ao mundo para salvar toda a humanidade. Para Isaías, que profetizou muitos anos antes,
do nascimento de Jesus, ele era o Messias. Ainda para João Evangelista, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é o Deus do céu, o Deus da terra, aleluia. Ele é o Deus que salva, ele é o Deus que liberta, ele é o Deus que batiza com o Espírito Santo, ele é o Deus que está preparando o povo para a glória celestial. Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? E que nesta palavra seja você consciente que o homem que vai reger o mundo, o homem que rege este mundo, o homem que domina a nossa pátria brasileira, o homem que domina o nosso Brasil, o homem que é o presidente de toda, aleluia, o planeta, chama-se Senhor Jesus Cristo, aleluia, que participou somente de uma eleição, e nesta eleição ele perdeu porque escolheram Barrabás, aleluia, a liberdade, e prenderam Jesus. Muito bem, fica com essas palavras nesse momento para a sua e a nossa meditação. Amém.